Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos seguir então, no nosso estudo do Sermão da Montanha, que aqui no Mateus 6, a partir do versículo 33, então, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Agora nós vamos para o capítulo 7, que é a continuação do Sermão da Montanha. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízo com que julgar sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não andeis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, olha o que Jesus disse aqui, que nós não devemos andar ansiosos por coisas algumas, que nós devemos buscar, sim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Quando Jesus diz ali, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, tem pessoas que andam inquietas, não vivem o hoje pensando no amanhã, o que vai ser amanhã, o que eu vou fazer amanhã, será que eu vou ter amanhã, será que eu posso amanhã? Não, cada dia é um dia e nós devemos viver cada um deles na presença de Deus. Por isso que Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino, as coisas são acrescentadas na nossa vida. Quando nós nos dedicamos a fazer o bem, a fazer as coisas de acordo com a procedência, como a palavra nos diz que é para ser feito. Quando nós não andamos inquietos, Jesus disse que a paz, a verdadeira paz, eu vos dou. Então, quem dá a verdadeira paz para nós é Jesus. Então, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós temos paz no nosso coração. Pode se levantar a situação que for, mas nós estaremos em paz. Quando Jesus fala ali, não julgueis para que não serais julgados, Infelizmente, muitas pessoas têm esse hábito de julgar o outro, de julgar o próximo, No curso que eu estou fazendo, a professora Ângela costuma dizer assim, não me julgue sem saber a minha história. Então nós não podemos julgar o nosso próximo, não podemos julgar as pessoas porque nós não sabemos a história, o passado, a infância, o que aquela pessoa viveu, o que ela passou, o que ela sofreu, nós não sabemos. Infelizmente a gente não sabe. Se ela foi uma pessoa oprimida, rejeitada, abusada, violentada, tantas coisas, a gente não sabe. Coisas que lá no ventre da mãe já veio sobre a vida daquela pessoa. Então a gente não pode julgar os outros. Nós temos que entender a história, o que aconteceu, por que essa pessoa é assim, por que essa pessoa foi para as drogas, por que essa pessoa está no álcool, por que essa pessoa é agressiva, por que ela tem esse gênio dessa maneira. Então tudo tem um porquê. Nós não podemos julgar as pessoas, devemos procurar entendê-las e orar para que, se tem algo na vida delas, feridas na alma, para que elas sejam curadas, para que elas vivam em novidade de vida, para que realmente tudo se faça novo na vida delas. E como Jesus diz ali,
né? E com a mesma medida, né? E com a medida com que tiverdes medido, vos hão haver de medir a vós. Isso é muito sério. Então nós temos que parar, né? De julgar os outros, de olhar, de ficar às vezes pensando, mas por que essa pessoa é assim? Nossa, fulano é desse jeito, Beltrano é assim, nossa, eu fora, eu não quero saber de me aproximar dela, né? A gente não pode medir. Nós temos que orar, tentar nos aproximar, levar o reino para a vida dela, levar Jesus para a vida desta pessoa. Quando ele fala ali, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É uma pergunta. Muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Tem pessoas que têm o hábito de dizer assim, não joga pedra no telhado do teu vizinho se o teu é de vidro. E às vezes a pessoa não percebe que ela tem muitas traves nos olhos, ela tem muitos defeitos, mas ela está olhando do outro, está querendo ir lá tirar o cisco do olho do outro, sendo que às vezes no olho dela tem coisa maior ainda. Então, porque muitas vezes a pessoa tem o hábito, né, de olhar só para a vida do outro, mas ela não olha para a vida dela. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, não a minha vida, tá tudo certo. Mas se for olhar mesmo, muitas vezes a vida e ela está pior do que o outro que ela está observando, tentando tirar, né, um argueiro, mas não vê que tem uma trave no olho, que não deixa ela ver, que não deixa ela perceber a forma real como ela está vendo, como nós vimos no devocional anterior, né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será bom, estará bem. Mas se os teus olhos forem ruins, tiver esse proceder, o teu corpo vai estar em trevas. Por que às vezes existem pessoas que estão sempre doentes, pessoas que estão sempre com alguma coisa? Por causa disso. Estão sempre julgando os outros, estão sempre estendendo o dedo para o outro, estão sempre tirando o cisquinho do olho do outro, mas não olham para si mesmo. Por que a palavra diz em 1 Coríntios 13, aonde fala ali, né, da Santa Ceia, a gente usa sempre esta palavra para a Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aí coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe indignamente, ele está buscando a condenação para si mesmo. É muito sério. E não é uma palavra que é para ser usado só na ceia, não. Examine-se. É isso que Jesus está falando aqui. Nós temos que nos examinar como eu estou procedendo, porque eu não posso olhar para o outro se eu estou errado. Se eu estou cheia de coisas, de falhas, de erros que eu preciso, coisas que eu tenho que me resolver, e eu estou olhando para o outro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar. Antes de eu participar do corpo e do sangue de Cristo, da Santa Ceia na igreja, eu tenho que me examinar. Mas não só lá na hora, não, antes. Daí sim eu tenho que ver se eu estou apta para poder participar do corpo e do sangue de Cristo. Porque uma Santa Ceia não é só um suquinho e um pãozinho, não. Depois de consagrado é o corpo e o sangue de Jesus. É algo muito sério. Não é ir lá na igreja, eu vou lá tomar ceia. Não, gente, não é assim. Nós temos que entender isso, que a Santa Ceia é algo muito sério. Nós estamos comendo do corpo e bebendo do sangue de Jesus. Então nós precisamos nos examinar, nós não podemos ir participar de uma Santa Ceia de qualquer jeito, com mágoa de alguém, com raiva de alguém, cheio de ódio, cheio de ferida. Eu sou batizado, eu posso participar da ceia. Não é assim, não. A gente tem que se examinar. A gente tem que ter um coração que nem o de Jesus, limpo, puro, transparente. Jesus não julgou ninguém.
Jesus veio para mostrar para as pessoas como elas devem proceder, como agradar o Pai, como ser salvas, como viver uma vida e uma vida em abundância, como realmente ser abençoado e ser próspero. A salvação é um pacote completo, Jesus comprou tudo lá naquela cruz. Nós precisamos entender isso. Deixar essas coisas de lado, quando Jesus disse: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, quando nós aceitamos Jesus, descemos as águas do batismo, participamos do seu corpo e do sangue dele, nós temos que viver dessa maneira, em novidade de vida. Se a gente fazia essas coisas aqui, a gente não deve fazer mais. A gente tem que olhar, procurar entender o nosso próximo, o nosso irmão, o vizinho, o colega de trabalho, os nossos familiares, o que houve no passado, o que houve na infância. Nós temos que entender que nós somos versões melhoradas dos nossos pais. Os nossos pais são versões melhoradas dos nossos avós, os nossos avós dos bisavós e assim por diante. Como eles foram criados? De repente, sem muito afeto, sem muito amor, sem muita demonstração de carinho. Pessoas que apanharam muito, foram muito castigadas, tiveram uma vida muito rude, trabalhavam desde cedo. Então nós temos que olhar isso, entender, né? Porque passaram por tantas situações, mas muitos escolheram ser diferente. A minha mãe, ela perdeu os pais quando eles eram pequenos. Mas ela, né, foi criada por tios, né, mas também foram bastante castigados, eles eram muito severos, né, com eles, porque foi assim que eles foram ensinados. Mas ela tomou uma decisão, ela disse: eu não vou criar os meus filhos da forma que eu fui criada. Então ela procedeu diferente. Mesmo sem conhecer Jesus, ela já tomou uma atitude de ser diferente, porque ela não teve os seus pais, ela procedeu diferente conosco. Então é assim que nós devemos fazer, procurar ser diferente, ser melhor, fazer as escolhas certas, ser dirigidos pelo Espírito Santo, onde Jesus disse ali: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ele faz uma pergunta novamente. Eu não posso ir lá querer dizer uma verdade. Ah, irmão, assim, ó, se eu tô com algo pior na minha vida, como é que eu vou chegar pro meu irmão, pra minha irmã e vou dizer: pois é, meu irmão, ó, tu tá assim, ó. É muito sério, gente. E quando ele diz ali hipócrita, é ator. Hipócrita significa ator. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não adianta eu atuar que tá tudo às mil maravilhas na minha vida, que eu não tenho erro, que eu não tenho pecado, que eu não tenho falha, ir querer mostrar a falha dos outros, querer tirar o cisquinho do olho do outro, se eu estou pior. Então nós devemos nos examinar, o nosso proceder, o nosso falar, as nossas atitudes, a nossa vida em Cristo, a nossa vida com a nossa família, enfim, a nossa vida em todas as áreas. E Jesus disse ali: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando vos despedacem. Você já ouviu quando a gente diz, né, não deis pérolas aos porcos? Deus, ele faz assim, ele usa alguém para ir lá um tempo, evangelizar uma pessoa, cuidar dela, orar com ela, abençoar ela. Só que quando Deus vê que essa pessoa não quer nada com ele, não quer compromisso com ele, está nem aí, Deus faz com que a gente se afaste. E faz com que a gente não dê mais nenhuma palavra para essa pessoa, porque as palavras são pérolas. E nós não podemos dar essas pérolas para quem não quer nada com Deus.
Deus, ele deixa que a gente gaste um determinado tempo sempre com alguém, ensinando, evangelizando, com amor, orando, né? Convidando para ir numa igreja, ajudando, ensinando, instruindo, né? Amparando em oração. Mas quando Deus vê que esta pessoa não quer nada, Deus é o único que conhece o nosso coração. Nós não conhecemos o coração do homem, da pessoa que nós estamos ajudando, mas Deus conhece. Só que quando Deus vê que essa pessoa não quer nada com ele e que você está perdendo o seu tempo, Deus faz com que você se afaste e vá investir em outra pessoa que realmente queiram estas pérolas. Então não deis pérolas aos porcos. Não deis. Porque é muito sério, né? Para que não as pisem. Quantas vezes a gente vê pessoas, né, usando a palavra com raiva? Porque eu fui na igreja, porque eu isso, porque eu aquilo, mas nada adiantou. Pois me disseram que Deus ia fazer isso, que ia acontecer aquilo. E por que não aconteceu? Porque o coração não foi transformado, não foi aberto, não colocou para fora aquilo que ela precisava mudar, não colocou para fora aquilo que ela precisava tirar, não reconheceu o pecado, a falha, a culpa, queria continuar fazendo as mesmas coisas e queria que Deus fosse abençoar ela. De repente estava lá barganhando com Deus: se Deus me der tal coisa, eu venho para a igreja. Se Deus fizer isso aqui, eu vou. Não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente não é assim, não. Não é de acordo com a nossa vontade, mas é a vontade dele. Então, reflita nesta palavra. Guarde esta palavra no teu coração. São palavras que servem para a gente refletir. De repente as pessoas, alguns vão dizer: nossa, que palavra forte, me puxou a orelha. Mas ele é o Pai que nos ama, que corrige a quem ele ama. Assim como nós instruímos, ensinamos e corrigimos os nossos filhos, porque nós os amamos e queremos que eles se deem bem. Assim Deus faz conosco. Esse é um manual. É um manual que Jesus deixou para nós sermos bem-sucedidos, bem-aventurados, abençoados, cristãos de verdade, que vão herdar a salvação, se nós seguimos todas essas instruções. Se a gente observar, guardar e colocar em prática todos estes ensinamentos, nós vamos ter uma vida abençoada em nome de Jesus. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, perdão, por todas estas pessoas que estavam agindo, Pai, desta forma, olhando o cisco do olho do irmão, por essas pessoas que estavam julgando os outros, mas não estavam olhando para si mesmo. Pai, que estas pessoas passem a se examinar as suas atitudes, examinar o seu coração, examinar os seus gestos, examinar a sua vida. Que essas pessoas parem de deitar pérolas aos porcos. Que essas pessoas, Pai, gastem tempo com quem realmente quer algo contigo, compromisso contigo. Pessoas, Pai, que queiram realmente viver em novidade de vida. Que o Senhor dê direção, que o Senhor dê instrução e que o Senhor tire a trava que está no olho desta pessoa, impedindo que ela olhe para si mesma, Pai. Aquela pessoa que se acha perfeita, que ela não tem nada para se acertar. Aquela pessoa que está tão orgulhosa, o nariz tão em pé, que ela não consegue ver e nem enxergar os seus próprios defeitos, mas está olhando os defeitos dos outros. Que esta pessoa mude, que ela se examine e que volte para o caminho, para a luz, para a direção e para a instrução do teu Espírito. Pai, esta é a minha oração, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.